Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje uma convidada especial, a Sueli Stradioto Granzotto, biomédica. Então nós estamos avançando cada vez mais nas áreas. Nós estamos realmente muito multidisciplinar. Sueli, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, fico imensamente feliz, Dr. Douglas, em vir participar e falar um pouquinho da experiência, então, do que é a biomedicina, do que é essa profissão, que muita gente tem dúvidas ainda, e explicar um pouquinho, então, para vocês. Bom, então vamos começar, né? Vamos falar, então, sobre a biomedicina. Então, a biomedicina é um curso que ela já tem mais de 50 anos. É um curso que muita gente confunde biomedicina com medicina. Qual a diferença disso? A diferença em si, claro, que a biomedicina a gente tem várias áreas de atuação. A gente tem mais de 30 áreas de atuação que o biomédico pode estar trabalhando. O que a gente diferencia um pouco do médico? O médico ele está à frente com o paciente, então o biomédico, como a gente costuma falar, ele fica um pouco atrás. Eu acho que muita gente lembra do bioquímico farmacêutico, que era a profissão, então se fazia bioquímica, né? Depois veio a farmácia, e daí hoje então a gente tem o bioquímico patologista, na importância da realização dos exames. Na verdade, cada profissão vai complementando uma outra, né? Certo. Todas são um pouquinho, vão ajudando uma a outra. Então, o biomédico hoje, ele pode atuar em diferentes áreas. A principal delas, e que foi a primeira a surgir, então, foi a área de patologia clínica, que é a área de resolução de exames, tanto exames de imagens, então raio-x, tomografias, como a parte de exames laboratoriais, como a gente está vendo bastante importância, né, na questão dessa pandemia, da resolução dos exames, cada vez mais a tecnologia vindo a favorecer e os resultados mais rápidos, mais eficazes. Então é uma área bem ampla. Muita evolução. Falar em biomedicina, bio significa vida, né? Sim, claro. Então a gente está trabalhando com vidas. Então, mesmo que a gente não esteja diretamente com o paciente, o patologista clínico, ele está com uma amostra, e uma amostra é uma vida. Sim, então, isso é muito importante. Além disso, o biomédico ele pode atuar então na área de embriologia, na área da acupunturista, biomedicina forense. Na parte estética na também. Na parte estética, sim, que é a minha área, né? Sim, claro. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Sim. Então, são diferentes áreas que hoje, até os estudantes que estão em dúvida, ele pode entrar e, decorrente fazendo o curso, ele vai se encontrando e vai se achando naquela área que ele vai se aperfeiçoando. A área de pesquisa também muito importante, tanto para a resolução de exames, quanto de diagnósticos de algumas doenças. Então, tudo é uma coisa ligada à outra, muito importante. E na parte estética, o que se tem hoje que vocês estão fazendo muito? Então, hoje o biomédico na área de estética já está bem difundido. Hoje a gente já tem vários profissionais nessa área e a gente trabalha também com harmonização facial, juntamente também com dentistas, né, que tem a parte da harmonização orofacial. O biomédico esteta, ele pode tanto a harmonização facial como corporal. Então, a gente consegue fazer uma associação de tratamentos corporais e faciais. Sim. Isso vai muito da queixa do paciente, da avaliação, tudo é feito, então, em consulta. Muitas pessoas perguntam sobre os bioestimuladores. Bioestimuladores, o que pode falar a respeito deles? Ótimo! Os bioestimuladores, então, é algo assim que, como a harmonização facial, ela já está sendo muito falada. Então, hoje em dia, a harmonização facial, entra toxina, entra os preenchedores. Mas eu acho legal a gente começar a cuidar um pouquinho antes, um pouquinho da questão preventiva. Sim. Aí entra os bioestimuladores, que a gente costuma falar que são as poupanças de colágeno. É importante porque a gente costuma fazer poupanças, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, a gente pode sim, a partir dos 25 anos, começar a investir um pouco mais. E os bioestimuladores, tanto faciais como corporais, a gente pode ir fazendo acúmulo de um estoque de colágeno. Então, questão facial, a gente pode ir fazendo reservas. Esses bioestimuladores são produtos, tem N produtos no mercado, diferentes marcas, que tem uma durabilidade muito grande e que pode sim ser associados com a harmonização facial. Então, hoje numa avaliação, numa consulta, eu consigo fazer a toxina, um preenchedor e um bioestimulador, otimizando também o tempo do paciente em consultório. Sim. E no caso, assim, estimula o colágeno? Isso, certo? A produção de colágeno, ele vai produzindo, vai estimulando a produção de colágeno. Mesmo que o produto tenha um prazo de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da marca, você fica
seu organismo ainda fica produzindo por pelo menos 2 anos a produção de colágeno. Porque também tem pessoas que ingerem também o colágeno. Isso, muito importante, bem importante relembrar isso. A importância qual a melhor via, então? Eu tomo cápsula oral ou eu injeto? Isso é muito avaliado, isso em avaliação a gente consegue fazer ver qual a melhor forma, mas sim, é muito importante dar sim para ser feito via oral, e também a gente pode também acelerar um pouquinho esse processo, que daí entra a forma então injetável, então os bioestimuladores que a gente consegue colocar ele na camada certa para nós ter uma produção mais rápida de colágeno. E isso pensando em pacientes com 25 anos, pacientes com 60 anos, a gente consegue ter várias recuperações. Vai demandar muito da queixa e da situação da pele do paciente. E no caso da mulher, existem fases que ela começa a perder cada vez mais colágeno. Com certeza, a mulher, principalmente questão hormonal, né? A gente acaba tendo um pouquinho atrás dos homens, né? A gente já sai com um pouco desse déficit, então por isso que é importante a poupança do colágeno, porque a gente vai aumentando o nosso saldo, né? Então, conforme a gente vai aumentando, a gente vai chegando a um nível que você não precisa estar fazendo tantos procedimentos. E tem muita gente que tem medo, mas vai ficar exagerado, né? Como que vai ficar? É super sutil, porque é algo que a gente está tratando de dentro para fora, então você está recuperando. E isso pensando também em questão corporal, que é bem importante. Então, às vezes, uma queixa de uma celulite, que muitas vezes um processo inflamatório, que a pessoa, às vezes, por questões também de hábitos alimentares, ou tem que ver muito o estilo de vida da pessoa, a gente consegue recuperar de outras formas também, um pouco mais rápido. Claro que com musculação, hábitos alimentares e também entrando a estética com os bioestimuladores. E como que é o procedimento? O procedimento, questão de dor, né? Que a maioria, né, pergunta a questão, dói, né? Sim. Não, ele não dói. Não é que não dói. A questão de dor, assim, é bem tolerável. Um desconforto um pouquinho normal. Tem pessoas que toleram super bem, outras, dependendo, né, acabam não tolerando, mas tem anestesia tópica, então é bem tranquila a aplicação. A questão leva em torno de 30 a 40 minutinhos, né, dependendo da região, se for corporal um pouquinho mais. E corporal também, às vezes, a gente precisa de mais sessões, então de 1 a 2 sessões. E principalmente região de glúteos, a gente tem mais procura, região de interno de coxa e região de abdômen. Depois de uma cirurgia plástica, então de uma lipoaspiração, acaba ficando excesso de pele, a gente consegue então recuperar com os bioestimuladores. Estrias também conseguimos recuperar, não com o bioestimulador, mas com outros procedimentos. Aí a gente consegue entrar com enzimas específicas. Que daí é outro assunto também. Vamos entrar nele. Vamos entrar nele. São enzimas. O que são essas enzimas? Intradermoterapia. Então, são enzimas que a gente tem diferentes componentes. O que vai mudar é para qual a queixa. Então, se é para estria, se é para celulite, se é para perda de gordura, para ansiedade também a gente costuma usar. A gente tem lipo para papada enzimática, hidratação, os skin booster, né? Muito famoso hoje, que a gente consegue ter uma hidratação mais profunda da pele. Então, é um outro caminho, uma outra janela que se abre nesse mundo da estética. Que vai favorecendo o paciente ou a paciente, não só na questão de um melhor resultado de pele, mas também pela autoestima dela, né? Com certeza. A autoestima em primeiro lugar. Eu acho que às vezes a queixa do paciente é muito o resultado, né? Como eu tenho os procedimentos, a gente tem produtos muito bons, mas como que em consultório, né, o profissional consegue estar ligado ao paciente, a expectativa, a realidade. Então, é um triângulo que a gente tem que estar bem harmonizado também. Não é só, o produto pode ser maravilhoso, o profissional pode ter vários cursos, pode ter várias técnicas, mas eu acho assim que a avaliação é primordial. Então, você deixar bem ciente do que aquele paciente precisa, não iludir, né? Porque muitas pessoas às vezes acabam precisando de mais coisas do que outras pessoas. Então, a expectativa, no meu ver e nos meus atendimentos, eu acho assim que é gratificante tu ver o paciente feliz. Com certeza, sem dúvida. Feliz e sair com a autoestima bem elevada. E às vezes, questão dos bioestimuladores, às vezes eu não tenho uma resposta muito rápida como uma toxina, como um preenchedor.
mas vê que daqui 3 meses esse paciente está feliz, ele quer voltar, ele quer fazer mais procedimentos, porque ele gostou, ele viu, ele está se tratando, ele está tratando a saúde em si. Estética é saúde. E ele retorna a fazer. E ele retorna a fazer. Ele mantém, né, anualmente, ele mantém esse tipo de procedimento. Pela confiança, então, no profissional, porque não é só a venda em si, mas uma avaliação bem certa, e os produtos também acabam ajudando também. Contraindicações para esses tipos de tratamento? Então, contraindicação para bioestimuladores, claro que então gestante, lactantes a gente opta por não fazer, né? Porque também não tem estudos. Sim. Pessoas também com doenças autoimunes, também são pessoas que elas têm, elas são doenças que, o que são doenças autoimunes? Então, são doenças que o seu próprio corpo ele tenta degradar de alguma forma, tenta destruir alguma célula, alguma coisa do seu próprio corpo. Sim. Então você imagina algum produto que venha de fora. Mesmo esses produtos sendo biocompatíveis com o nosso organismo, como preenchimento, ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, são todos produtos que não causam alergia. Sim. Né? Então a gente contraindica para pessoas com doença autoimune. Claro que pessoas menores de 18 anos também, e que tem alguma afecção na pele ativa. Então a gente não faz no momento, espera a recuperação, aí depois a gente faz. As pessoas elas usam também recursos de crio para emagrecimento, né, remoção de gordura. A criolipólise, o famoso congelamento da gordura. Vamos congelar as gordurinhas. Hoje em dia existem várias tecnologias também no mercado, e daí a gente pode entrar também aqui com os profissionais, os esteticistas também nos ajudam muito nisso, que a gente tem vários equipamentos, a tecnologia vem cada ano, a gente vê, evolui cada vez mais. Evolui cada vez mais. Então, questão de dor, quando lançaram a criolipólise, era um procedimento muito dolorido. Congelava muito, era muita dor. Hoje a gente já tem equipamentos que você consegue congelar sem o paciente sentir aquela dor. Olha. Então você já tem um conforto maior. Sim, claro. Então isso também as empresas são muito legal, isso que elas vão se adaptando ao paciente. Porque claro, se você sentir muita dor, você não vai querer repetir aquele procedimento. Sim. Então, mas é bem legal sim, dá para nós associar, e eu gosto de associar procedimentos. Então, faz a criolipólise, que é o congelamento de gordura, depois a gente pode entrar com as lipoenzimáticas, então, para dar mais uma quebradinha, e assim vai. E a laser terapia? Como? Laser terapia. Laser terapia, muito importante também. O laser também, existem vários. O laser pensando também em questão de pelo, também remoção de pelos, que hoje, é bem... assim, tá na moda, né? Tá na moda, e eu acho legal que tá na moda, e também muitos homens procurando. Bastante. A questão da procura dos homens, então, tá aumentando cada vez mais. E assim como também tem outros lasers que ajudam no rejuvenescimento, então isso também é legal. Pessoas, eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de procedimento injetável. Tem muitos lasers hoje que a gente consegue sim fazer um bom rejuvenescimento. Questão de mancha, dependendo do caso, né? Claro, se não for nada muito agressivo, que daí biomédico já não pode tratar a patologia, né? Claro, sim. Aí já é a parte de dermatologia. Dermato. Mas, então, a gente consegue ter outros procedimentos, assim como também tem ultrassons microfocados hoje que dão um boom de colágeno. Sim. Então, tem opções. Tem com agulha e com injetáveis, e tem opções que não causam tanta dor. Sim. Então, olha só, já se falou, então, em enzimas, já se falou em crio, né? Criolipólise, já se falou também em bioestimuladores, que isso ajuda muito na questão de estimular o colágeno, e claro, e a associação do home care, dos produtos cosméticos, que ajuda muito também, né? Com certeza. Todos esses procedimentos que a gente está falando aqui, se o cuidado do paciente em casa é primordial, então filtro solar, depois um procedimento estético, dependendo, vários procedimentos tem as suas atenções, tem as suas contraindicações no dia do atendimento, mas é muito importante sim. Então tem nutricosméticos, tem também cremes que ajudam e que melhoram, só melhoram ainda mais o procedimento, né? Então é legal fazer essa associação. Muito bom. Estão gostando? Eu estou gostando. Olha, no segundo bloco vem mais. Vamos falar de preenchimento e muito mais. Até breve. Um belo sorriso conquista.
Já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor. Presente em todos os momentos da sua vida. Então voltamos aqui com a Suelen, biomédica. É tanto assunto que a gente acaba falando de muitos, né? Mas agora nós vamos falar sobre os preenchimentos. Isso. A gente acaba se empolgando, né? Acaba. A área da estética é uma área muito legal, porque a gente consegue fazer várias associações. E os preenchedores, então, que entra um pouquinho na harmonização facial. Hoje a gente tem preenchedores faciais e o preenchimento labial, né? Que é o mais procurado de todos. Para mim, eu acho que é o preenchimento labial. Os preenchedores faciais, hoje também a gente, quando que eu posso fazer, qual as contraindicações, quando que eu devo fazer? Hoje tem se buscado, às vezes, perfis, as pessoas procuram algo, às vezes, irreais. Mas, em consulta, a gente consegue... O que é uma harmonização? Então, às vezes, fazer um malar, essa região aqui do zigomático, ou a técnica do MD Codes, que é uma técnica que a gente consegue fazer um rejuvenescimento, que a gente tem pontos estratégicos, que não fica nada exagerado. Então, eu posso tanto fazer numa paciente que tem 25 anos, como numa paciente com 50 anos, porque eu consigo fazer sustentação. Sim. Então, associado com o bioestimulador que a gente conversou, mais uns pontinhos de MD Codes, região aqui de projeção de mandíbula. Muita gente acha que tem papada e não é papada, é questão de projeção aqui do mento muito retraído. Então, aplicação de preenchimento aqui no mento, no queixo, fazer toda essa região da mandíbula, né? Sim, claro. Fazer um contorno. Sim. Região de sulco, que é uma das queixas, principalmente pacientes de 45 a 60 anos. Essa região aqui. Por As quê? marionetes. As marionetes, as famosas. Então, a gente começa a ter essa queda aqui, código de barras também, Sim. que acaba entregando um pouquinho a idade. Sim. Então, a gente consegue, porque além do preenchimento preencher, ele dá uma hidratada, ele dá uma melhorada. Então, a gente consegue recuperar um pouquinho de hidratação nessas ruguinhas mais estáticas. Algo que é muito discutido é as olheiras, né? Olheiras, então é bem importante também, tem diferentes tipos de olheiras, claro que não é todo mundo que pode preencher, mas a questão das olheiras, então principalmente para pessoas, pacientes que têm um pouco de profundidade aqui nessa região, a gente consegue devolver. Claro que tem pessoas que têm um pouco da coloração, aí entra o que a gente conversou do home care em casa. Eu preencho para dar essa volumização e eu faço produtos com ácidos específicos para ácidos clareadores que eu consigo clarear. Dependendo dos casos, tem casos genéticos e tem casos que mesmo, do cansaço, Sim, do dia a dia, sim, do corre-corre, sim. Mas sim, a gente consegue fazer esse combo, fica muito bom. E a tecnologia dentro da biomedicina? A tecnologia... Os avanços, o que se tem hoje e que está em muito destaque? Tu fala isso mais na questão de estética ou Não, no... estética, né? O que vem ajudando bastante? Olha, o que vem ajudando bastante na biomedicina? Então, a gente tem assim, questão de pesquisas. Pesquisas é uma área muito grande. Hoje a gente consegue, antes de lançar até os próprios produtos e equipamentos, a gente tem pesquisas. Então, às vezes mesmo dentro das faculdades, das universidades, a gente tem os TCCs, né? Sim. Então, muitas pesquisas que acabam saindo, vão para revistas científicas. Sim. Algumas empresas investem, né? Então, tem empresas muito famosas que acabam investindo nesses produtos e eles vêm para fora e vêm para o mercado. Sim, sim. Isso é muito importante. E o que está atuando mais, assim, até mesmo nessa questão, eu vejo que os aparelhos corporais, eles estão muito avançados. Muito avançado. Não é só o laser, mas outros tipos de aparelhos que, por exemplo, para cicatrizes, né? Que os tratamentos que envolvem, que são envolvidos na amenização de cicatrizes. Então, hoje cada vez mais, como tu falou, a gente tem essa inovação na tecnologia. Os lasers, todo ano está saindo alguma coisa nova. Então, a gente tem os lasers, eles entram muito como rejuvenescimento, principalmente questão de cicatriz. Então, hoje eu consigo fazer a melhora de uma cicatriz. A gente tem o CO2 fracionado, que é um laser muito famoso, então, para cicatrizes. Cicatrizes, às vezes, de uma cirurgia plástica, de uma mastoplexia, né, de uma lipoaspiração. Às vezes, cicatriz simples de acne, no pessoas jovens que tiveram muita acne na adolescência. Então, a gente consegue fazer com esses lasers, consegue fazer associação também dos preenchedores, então a gente associa o laser para fazer o tratamento e depois entra para harmonizar e só para finalizar com os preenchedores. Isso, então isso ameniza bastante até mesmo pessoas que têm cicatrizes e não gostam, né? Isso. E a queixa principal até é ela.
Tem outros problemas maiores, mas aquela queixa a pessoa consegue, na verdade ela cresceu e ela acaba enxergando só aquela cicatriz. Sim. Então aquilo incomoda muito a pessoa. Então a gente consegue hoje sim fazer uma boa melhora. Eu sempre digo que nós temos que ter um envelhecimento sustentável. Né? E claro, o sustentável também no bolso. Né? Porque a questão assim é caro. Assim, não vamos dizer que seja assim, que tu possa fazer toda vez. Toda hora. Então, como tu disse, né? Assim como tem a poupança de colágeno, também tem que ter a poupança para todos os procedimentos que vai ser realizado. Mas o que acontece? Quando se investe nisso, está tendo o quê? Um envelhecimento sustentável. Com certeza. Rejuvenescimento. Com rejuvenescimento. Não que a pessoa vai envelhecer, isso não tem. Né? Mas de uma forma melhor, uma forma que se goste, algo assim que ela sempre, todo dia está olhando no espelho, que tem uma ruga, tem uma cicatriz, tem algo que ela quer tirar. Tem. Os recursos hoje, né, até mesmo por uma questão multidisciplinar, porque são várias áreas fazendo a estética, e junto com a nutricionista, né, junto com a parte psicológica também, porque as pessoas elas também têm que saber que nem tudo vai conseguir 100%. A questão hoje da estética é muita multidisciplinaridade. Então, eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma esteticista. Hoje a gente consegue, às vezes, tem casos que às vezes não é a estética. Eu já vou para o final. O final pode ser sim a estética. Mas será que eu posso iniciar antes com hábitos alimentares? Então, uma boa alimentação, isso vai me dar uma resposta melhor no meu tratamento lá no final. Então, tratamento de pele, acne, eu consigo melhorar, às vezes, dependendo, consumo muito doce, muito carboidrato. Sim. Então, isso faz total diferença na avaliação em si do paciente. E a questão do investimento, é legal a gente deixar claro, Douglas, que não são procedimentos que você vai ter que estar fazendo toda hora. Não. A duração deles, um preenchedor, ele dura em torno de 1 ano. Bioestimuladores, 1 ano e meio a 2 anos. Então são investimentos que às vezes, nossa, parece muito caro, mas é algo que você não vai estar todo mês. E se dividir esse valor por 18 meses, dividir por 12 meses, por 12 meses, é a poupança que vai fazer para isso. Ou seja, né, vai ser uma poupança favorável. Falaste agora há pouco sobre as papadas, né? Então, muitas vezes, assim, as papadas têm gordura, muita gordura, e que por vezes uma enzima não vai resolver. Isso. Que vai ter que ter uma situação de emagrecimento. Com certeza. Exercício físico, o equilíbrio alimentar, né? Aquele plano alimentar que já foi falado pela Dani, né, nesse programa. Então, tudo é uma questão é uma questão de saber usar cada situação. Não adianta também ir bem fora da normalidade e querer fazer algo estético que não vai dar resultado. Que não vai dar resultado. E o profissional isso é importante. não vai fazer. E às vezes acaba frustrando e às vezes o profissional não foi bom, ou eu não gostei, ou talvez faltou esse acordo da avaliação inicial que a gente comentou antes, né? Sim. Como que eu consigo dar esse resultado? Qual a expectativa e qual o resultado? Então, às vezes tem necessidade sim de uma dieta, né? Dependendo muito dos casos, eu preciso entrar com outros procedimentos um pouco mais agressivos, porque eu não consigo, né, dar esse resultado. Mas isso é tudo conversado, eu acho que a estética é isso. Hoje em dia, as coisas estão cada vez mais claras, né? As pessoas procuram muito antes de vir até o profissional. Vai lá no Dr. Google, já sabe tudo. Vai lá no Dr. YouTube, já sabe tudo. Chega um profissional, eu quero isso. Isso, a gente vai ajustando então o que pode ser não feito. É bem assim, calma, o teu caso não é esse, né? Então tem todo um lado de conversar, deixar bem claro, né? Isso, é uma transparência. Fazer e conscientizar, né, o paciente que dentro daquilo se pode fazer, né, e que o resultado vai favorecer muito mesmo. E ainda mais quando uma pessoa sai encantada com o tratamento, o profissional fica muito satisfeito. Bom, assim, nós trabalhamos com recursos dentro da estética que é de impressionar, né? Até mesmo o laser ou até mesmo
outros meios. Na parte odontológica, né, se tem a parte do clareamento, aí então uma harmonização facial, o clareamento para associar, então né? dá um resultado mais completo, né? Aí vem também a questão das sobrancelhas. Isso, né? Fazer um design legal. Existem hoje também até tatuagens que tiram a cicatriz. As cicatrizes, né? De uma forma assim tão profissional e tão bem que tu olha assim, parece que não aconteceu algum tratamento ali. Uma coisa mais natural, né? Exato. Isso é legal. Então tem muitos recursos, né? Olha aí, viu, pessoal? Souberam mais um pouco da biomedicina e nada como uma biomédica está aqui para explicar tudo, né? É muito assunto. A área da estética é bem gratificante porque a gente tem esse retorno. Então, e o investimento em pesquisa é muito grande também. É muito grande. Então, Existem muitas empresas. Muitas empresas bem renomadas no mundo todo, Estados Unidos, Europa, tem produtos, né? Por que tal marca, né? Tudo tem muitos estudos e isso vai muito também, a marca é o profissional que confia mais, que trabalha, então isso vai ter isso em qualquer procedimento, qualquer área também. E o Brasil está entre os 3 primeiros consumidores de estética, né? Isso, o Brasil é o 3º maior consumidor de produtos em estéticas e isso entra também em produtos cosméticos. Isso é impressionante, também. Porque esse ano de 2020 o Brasil cresceu assim, muito. Exponencial. O consumo. Então, empresas cada vez mais estão investindo aqui no Brasil em pesquisas, porque tem esse consumo, então está tendo esse retorno. A população brasileira ela tem esse cuidado. Que isso é um progresso. É maravilhoso. A questão do filtro solar. Quantas pessoas, né? Ainda elas não estão adaptadas, mas pessoas que moram mais no litoral já têm uma consciência muito, né? Muito mais assim, mais aberta, conseguem entender. Claro que outras cidades tem muita gente, com certeza, mas é uma coisa que a gente está plantando. Está plantando e acho... Até mesmo que tu mora numa região de praia, né? Sim. A pele é judiada, né? Com o sol. A pele, cabelo. Né? Então tem que ter muito cuidado. A questão, a filtro solar imprescindível, tem que ser do lado da pasta de dente, tem que ter o filtro solar. A questão do cabelo também a gente acaba se prejudicando um pouquinho por causa da maresia, então tem um pouquinho dessa influência acaba que antecipa um pouquinho o envelhecimento, né? Porque, mas daí a gente entra com os recursos, né? Com os recursos estéticos, sim, né? Claro. Para fazer essa recuperação, mas bem colocada essa fala a questão também do pessoal que vai no verão, né? Agora procura dezembro, janeiro. E querem se torrar, então não pegou o bronze do ano inteiro, então chega agora em janeiro, em 2 dias, né? Toma aquele torraço. Toma aquele queimaço, que daí fica toda a praia sem poder, porque não pode sair de casa. Porque não pode sair de casa. Deu até febre. O quão prejudicial é isso para a saúde. Isso não só facial, né? Corporal também. Exato. A gente aumenta drasticamente. Sim. Fora que depois dos 30 anos a gente reduz, na verdade para até da produção de ácido hialurônico e de colágeno. Então, se a gente não acabar repondo, tudo que for fator extrínseco acaba prejudicando e aumentando ainda mais o envelhecimento. Olha aí, viu, pessoal? Estão escutando? Né? Verão, praia, vamos lá, toma um torraço, toma uma insolação, fico com febre, fico 10 dias e sem poder. Então tem que ser cuidado, né? E a pele principalmente, né? A parte preventiva é muito importante. Com certeza. Até mesmo porque nós, do Fala Doc, a gente sempre leva a fala preventiva, porque a prevenção é o melhor remédio. Né? Com certeza. Não tem, ou seja, se cuide, ou seja, se previne, não deixa acontecer. Se aconteceu é por algo, né? De poder que maior. Seja uma vez de também. Poder maior, exatamente. Mas não repetir as ocasiões. Hoje as informações elas estão aí, então não tem, é só se conscientizar. Bem, gostaria que tu deixasse então uma mensagem para esse público que está nos assistindo, esse público que nos acompanha sempre nas segundas-feiras às 21 horas, que é algo que tu pode deixar aqui para todos, né? Até em relação à beleza, autoestima, né? Então, quero agradecer a participação no programa, acho muito legal isso de estar mostrando outras áreas, então vim falar um pouquinho. Eu sou uma parte da população inteira dos biomédicos, né? Então, falar um pouquinho dessa área que é maravilhosa, um pouquinho da parte de estética
e falar então para vocês que a prevenção às vezes acaba sendo o melhor investimento, como a gente deixou aqui. Vamos fazer as nossas poupanças de colágeno, assim como o ácido hialurônico, né, o ácido hialurônico, as gotinhas mágicas da toxina botulínica. E vamos investir mais em si, né? Então vamos assim, eu acho legal isso, a prevenção, o se cuidar, o amor próprio. Então às vezes vem também um pouco entre a área da psicologia, da nutrição, entre a estética, é um combo que eu acho que as pessoas cada vez mais estão procurando isso. Então a minha mensagem é essa, é a prevenção, uma prevenção com qualidade e que não seja tão custosa lá no final e que não seja às vezes algo que também vai deixar a pessoa também infeliz, né? Tem que ser uma coisa nada exagerado, né, Douglas? Sim, não. Tudo harmônico. Tem que ter equilíbrio. O equilíbrio. Sueli, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa, tá? E foi muito bom tu ter falado a respeito de tudo isso e até mesmo falado sobre a biomedicina, né? Que para o programa é muito importante isso, até mesmo para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está aí, agradeço muito vocês estarem nos assistindo nesse momento. E outra, vocês podem acompanhar todas as entrevistas no Fala Doctor, no Facebook, no Instagram, né, no YouTube. Acompanhem. Vocês querem saber a respeito de algo relacionado à saúde? Vão lá, tem lá uma entrevista com o nutricionista, com o médico, com o biomédico, com o dentista, né? E o ano que vem mais. 2021 está chegando e nós teremos muito mais profissionais, né, que irão levar a informação de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Uma boa noite.